Todos bem? Tá mais fresquinho, né? Tá melhor, né? Melhor do que ficar naquele frio lascado que a gente tava. Não nasci pra isso não, né? Se eu gostasse disso, morava lá no Polo Norte, né? No Alasca. Então vamos começar hoje os nossos trabalhos, deixando os nossos problemas para fora do nosso centro. Eles vão estar esperando quando a gente voltar para casa, né? Vamos ficar tranquilos, alinhando os nossos pensamentos com os pensamentos da casa, com os nossos mentores, os nossos guias, com aquele sentimento de paz, pedindo a Jesus que hoje nos trabalhos possamos aprender, possamos receber as nossas vibrações, as nossas necessidades, que possamos receber as inspirações que nos ajudem durante a semana. E também, Jesus, vamos pedir, né, para que possamos doar e ajudar os todos necessitados dessa casa. Vamos pedir também a proteção ao nosso amigo Mário, que fará a palestra hoje, que o abençoe e abençoe os trabalhos dessa casa. Que assim seja. Bom, boa palestra, meu amigo. Mas parece que cresceu um pouquinho. Boa noite. Eu vou ler um trechinho de uma frase. O médico verdadeiro não tem direito de acabar uma refeição, nem de escolher a hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate à porta. Bezerra de Menezes. Só de falar Bezerra de Menezes já me dá um arrepio muito grande. Eu queria, antes de começar a falar sobre ele, agradecer ao professor Clóvis, a gente chama ele carinhosamente de professor, pela oportunidade que ele nos deu de falar desse espírito iluminado, Bezerra de Menezes. Obrigado, professor. É realmente uma honra poder falar de Bezerra. E eu trouxe, como sempre faço, uma cola, porque eu não tenho a memória para guardar tanta coisa. Mas meia hora, 40 minutos, um tempo muito curto para falar de um espírito que traz uma bagagem moral e intelectual enorme e que nos deixa um ensino muito grande. Mas antes de começar a falar propriamente do indivíduo não, mas do encarnado Bezerra, eu queria relembrar uma passagem evangélica, só para poder situar. Todos lembram da parábola do bom samaritano, né? Então, essa parábola começa dizendo que, enfim, uma pessoa, um rapaz descia de Jerusalém para Jericó. Isso tem um símbolo no Evangelho. Jerusalém era considerada a cidade espiritual, era a cidade religiosa, onde tinha o templo. E Jericó era a cidade era a cidade dos negócios. Era a cidade, simbolicamente, no Evangelho, que estava muito mais ligada às coisas da matéria. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma passagem que Jesus andava por Jericó, isso está em Lucas, no capítulo 1. Desculpe, no capítulo 19, que vai desde o versículo 1 até o 10. E diz que Jesus, entrando em Jericó, ia passando, e havia um homem chamado Zaqueu, de baixa estatura, que queria ver Jesus. Mas, devido à sua estatura pequena, ele subiu numa árvore, tem um nome que eu não lembro agora, mas na verdade é uma figueira seca. Subiu para poder ver Jesus. E quando Jesus por ali passava, disse a ele: Zaqueu, desça daí, porque hoje me convém que eu vá dormir na sua casa, porque eu vá pousar em sua casa. E ele rapidamente desceu e recebeu Jesus em sua casa. Evidentemente, todos criticaram
essa atitude de Jesus, não de Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu era um chefe de publicanos, era um arrecadador de impostos, um homem muito rico. E quando ele recebeu Jesus na sua casa, ele disse o seguinte: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tendo defraudado ou prejudicado, alguém, eu restituo em quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, ou seja, hebreu. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Tem uma passagem no Evangelho que Jesus fala que veio resgatar as ovelhas perdidas. Eram exatamente os judeus, os hebraicos. Zaqueu, sua transformação moral foi acontecendo ao longo das suas reencarnações, como, que não sei se alguém leu o livro Ave Cristo, mas ele aparece lá como espírito, como indivíduo, melhor dizendo, na personagem de Quinto Varro, depois Quinto Celso, até quando, em 29 de agosto de 1831, ele reencarna no Brasil como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Falei um pouquinho de Zaqueu, porque isso para mostrar a ligação de Bezerra com o Cristo, desde a sua época em que ele esteve aqui conosco, Jesus. Não é à toa que, ia falar Zaqueu, que Bezerra reencarnou no Brasil. No livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Ismael, que é o governador espiritual do Brasil, ele estava numa reunião com trabalhadores muito devotados à mensagem do Cristo, e a um discípulo particular ele disse o seguinte: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza de tua missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios na nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Em toda a Assembleia havia um desígnio silêncio, e o discípulo escolhido nada pudera responder com o coração alarmado por doces e esperançosas emoções, mas as lágrimas de reconhecimento caíam-lhe copiosamente dos olhos. Daí a algum tempo, em 29 de agosto de 1831, no Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma grande missão. Portanto, nasceu o Kardec brasileiro, o apóstolo da caridade. Ele foi fundamental para a divulgação da doutrina espírita, para o espiritismo, para a união dos espíritas na sua época. Por isso que no texto em que Ismael, no livro Coração do Mundo, diz que observância do Código diz que dentre os elevados propósitos de reforma e regeneração, que os seus elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, elementos dispersos, quer dizer, naquela época de Bezerra, existiam, vamos dizer assim, duas frentes no espiritismo. Uma frente que se vinculava mais ao lado científico da doutrina, científico e filosófico, e outra que se apegava mais ao lado evangélico. E com isso havia dispersão, existia uma divisão entre os científicos ou filosóficos e os evangélicos. E Bezerra veio exatamente fazer a união desses espíritas que se separaram por ideologias distintas, mas que estão contidas na doutrina espírita. Eu, evidentemente, como eu disse, não tenho memória para guardar dados, mas eu vou pedir licença a vocês para ler algumas passagens da biografia de Bezerra.
Em 1851, após o desencarne de seu pai, vai para o Rio de Janeiro para estudar medicina. Doutora-se em medicina aos 25 anos de idade pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Foi eleito membro da Academia Imperial de Medicina. Academia Imperial por quê? 1831, Bezerra nasceu, nós estamos falando de 1851, nós vivíamos num regime imperial no Brasil. A independência do Brasil aconteceu em 1822. Então, vamos dizer assim, Bezerra é contemporâneo dessa época. Nós vivíamos no Império, não sei exatamente o ano que deveria saber, né? A gente estudou história, mas não sei exatamente que ano Dom Pedro I abdicou do trono. E deixou aqui Dom Pedro II, que tinha 5, 6 anos de idade. A República foi só 1889. 89, exatamente. Então, até lá nós éramos império, independente de quem tivesse. Exatamente. Academia Imperial de Medicina e nomeado cirurgião tenente do Corpo de Saúde do Exército em 1858, quando passou a assinar o seu nome sem o Cavalcante. Então passou a assinar como Adolfo Bezerra de Menezes. Casou-se nesse mesmo ano, 1858, com Maria Cândida Lacerda, com quem teve 2 filhos, Adolfo, nascido em 1860, e Antônio, nascido em 1862. Sua esposa desencarnou após 5 anos de terem casado, deixando esses 2 filhos, um de 3 e um com 1 ano de idade. Ela desencarnou pouco depois que o filho mais novo, de 1 ano, havia completado, melhor dizendo, 1 ano. Com os 2 filhos pequenos, um de 3 anos e um de 1 ano. Bezerra se viu um pouco perdido, mas ele vinha era originário de uma família católica. Então ele, muito religioso, se apegou novamente à Bíblia e passou a ler a Bíblia, para se confortar, e se reergueu espiritualmente e psicologicamente também. E casou então 2 anos depois com a irmã materna da sua primeira esposa, de nome Cândida Augusta de Lacerda. Com ela teve mais 5 filhos. Só uma observaçãozinha. Eu vi, em algumas pesquisas que eu fiz, que Bezerra teve 10 filhos, 13 filhos. Eu só trouxe esses livros apenas para mostrar quais são as fontes de referência onde eu acabei preparando essa apresentação para vocês. Por quê? São fontes de total confiança. Federação Espírita de São Paulo e o Dr. Francisco Aquarone. São biógrafos de Bezerra, estudiosos da vida de Bezerra. Na verdade, ele teve 7 filhos. 5 com a segunda esposa e 2 com a primeira esposa. Tá bom? Desde o início da sua vida profissional, guarde bem isso, que depois lá no final vocês vão entender. Desde o início da sua vida profissional, só cobrava de quem podia pagar, e a maioria da sua clientela era de gente necessitada. Portanto, ele não recebia contribuição financeira, mas recebia uma vibração intensa de gratidão e amor por tudo aquilo que ele fazia. Se tornou uma pessoa extremamente querida na localidade onde ele morava e exercia sua profissão. Entrou para a política, elegeu-se vereador. E por que ele entrou para a política? Isso é um detalhe importante. Isso eu ouvi uma vez numa palestra do Jorge Lara. Ele dizia o seguinte: a vontade dele era tão grande de ajudar as pessoas que ele entendia que a política era um caminho que ele poderia fazer isso, que ele poderia ajudar a quem necessitava. Então ele elegeu-se vereador pela primeira vez em 1861, se reelegeu em 1864 e depois tornou-se deputado federal em 1867. E no período de 1879 a 1880, ele foi presidente da Câmara Municipal. Naquela época era uma espécie de prefeito do município, da localidade. Então, como político, sempre foi defensor da liberdade, era abolicionista e buscou regular o trabalho doméstico. Também já alertava a respeito da poluição existente que existia no Rio de Janeiro. Nós estamos falando de 1879 e 1880. É uma pessoa, sem dúvida, muito além da sua época. Decepcionado com as perseguições e calúnias a seu respeito, abandonou a política. Todo mundo conhece isso, ou pelo menos ouviu falar, como ele conheceu o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos. Ele morava na Tijuca, então vinha de Niterói. Naquela época não tinha carro, não tinha Uber, né? Então ele pegou o trem, e no trem ele veio lendo o Livro dos Espíritos. Quem deu esse Livro dos Espíritos?
um amigo que também era médico e foi tradutor do Livro dos Espíritos para a língua portuguesa, o doutor Joaquim Carlos Travassos. E ao ler essa obra, ele se identificou profundamente. Dizia até: já sou espírita, era um espírita inconsciente. E nada mais natural, pois seus exemplos de amor ao próximo sempre estiveram presentes, desde que nunca deixou de repartir com os outros os seus recursos materiais. E aqui dá para abrir um parênteses e contar uma passagem de Bezerra. Ele, já médico formado, atendeu a uma paciente, a uma mulher, prescreveu o seu medicamento, só que a mulher não tinha dinheiro para comprar o medicamento. Ele também não tinha dinheiro, ele já fazia só caridade, ele não tinha remuneração, e ele pegou o seu anel de formatura de medicina, entregou para a mulher para que ela pudesse comprar o seu medicamento. Então, deixou de repartir, nunca deixou de repartir com os outros seus recursos materiais. 10 anos depois desse episódio, ou seja, do episódio de ler o Livro dos Espíritos, num auditório enorme, na presença de 2.000 pessoas, ele se declara espírita. Isso aconteceu em 16 de agosto de 1886. Em 1889, ele é convidado para presidir a Federação Espírita Brasileira e permanece na federação até 1900, o ano que ele desencarnou, até o seu desencarne. Ele sempre lutou, como eu disse no início, pela união dos espíritas. Por isso que eu digo, ele foi fundamental para a divulgação, união dos espíritas, para a doutrina espírita. Era profundo conhecedor do Evangelho de Jesus e escreveu sob o pseudônimo de Marx uma série de artigos. Naquela época o espiritismo era perseguido, então ele não se identificava como Bezerra, mas como Marx, e escrevia no Jornal do Brasil, na Gazeta de Notícias e no jornal O País, que era dirigido por Quintino Boccaini. Servir era o seu lema. Como médico, amou a profissão. Como político, exerceu seus cargos com profundo amor à pátria e defesa dos interesses do Brasil. Por isso que ele saiu da política. Não esquecia também de tratar os pobres do corpo e do espírito nas reuniões de desobsessão na Federação Espírita Brasileira. Ele participava quase que diariamente de sessões mediúnicas na Federação Espírita Brasileira. Nós estamos falando na época em que ele estava no Rio de Janeiro. A Federação Espírita tinha sua sede no Rio de Janeiro. Bem, aqui tem um lado do seu lado biográfico que é assim bastante, como é que eu vou dizer, num primeiro momento triste, mas mostra a personalidade de Bezerra, mostra a sua condição elevada de espírito. Ao longo de sua trajetória existencial, o Dr. Bezerra passou por grandes provas. Além de ter perdido a primeira esposa, com 20 anos de idade, assistiu ao desenlace de 5 filhos. O menino Adolfo foi o primeiro a desencarnar ainda na década de 1860. Mas foi em 1887 que Bezerra viu partir, num intervalo de 4 meses, seus filhos Antônio com 25 anos e Maria Cândida com 22 anos de idade. Antônio já havia anteriormente mobilizado a atenção aos cuidados do pai. Esse menino Antônio, ele sofria de um processo de obsessão. Ele era obsediado. E Bezerra enxergou nele não um problema de saúde, mas um problema espiritual. Tanto que tratava ele, do ponto de vista espiritual, nas suas reuniões mediúnicas. E ele escreveu, Dr. Bezerra, não espírito, Dr. Bezerra encarnado, escreveu um livro de título Loucura sobre um Novo Prisma. Como se não bastasse essa dor descomunal, 18 meses após a passagem da filha Maria, Dr. Bezerra veio a partir no dia 12 de abril de 1889, com apenas 9 anos incompletos, a sua filha Maria Cristina. Em 4 de dezembro de 1892, foi a vez de Carolina, com 22 anos incompletos, em decorrência de problemas pulmonares. E, por fim, o sofrimento de Bezerra e Dodota pela película da sua segunda esposa, Cândida, terminaram em 22 de junho de 1898, quando viram partir, em face de problemas cardíacos,
a caçulinha Consuelo regressou ao plano espiritual com apenas 33 anos de idade. É uma história, ou é uma realidade para nós dura, mas para ele, como ele absorveu tudo isso. Contei uma coisa muito resumida da vida de Bezerra de Menezes, mas eu gostaria de mostrar uma característica que talvez a gente pouco observe, que era a ligação de Bezerra de Menezes com Maria de Nazaré. Ele, ainda estudante de medicina, ele não tinha recurso financeiro. Ele não gostava também de morar em república, então ele morava ele era muito recluso, né? Era muito fechado. E ele morava num quarto. E ele viveu um momento difícil, em que ele não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel do quarto, e tampouco para pagar uma determinada taxa para poder fazer o exame na faculdade de medicina. Então ele se apegou à Bíblia, se apegou a Maria e orou. Orou para que, confiando em Deus, em Maria, que os recursos viriam. E de repente bate, esse também é muito conhecido, né? Bate à sua porta um jovem bem de vida, que poderia esbanjar a sua mesada e queria ter aulas particulares, porque Bezerra, para sobreviver no Rio, na sua época de estudante, ele dava aulas particulares. E aí, esse rapaz precisava de aulas particulares de matemática. Exatamente a matéria que Bezerra mais detestava, matemática. Aí ele falou, bom, mas eu preciso. E ele precisava, na época, segundo os biólogos, de 50 mil réis. E o rapaz perguntou quanto que eram as suas aulas e tal. Ele falou, bom, oportunidade, 50 mil réis. Ele falou, tá bom, vou te pagar adiantado. Ele falou, não, o Bezerra se recusou a receber adiantado. Não, mas eu vou te pagar. Vou te pagar porque eu posso te pagar adiantado, eu vou te pagar adiantado e nós vamos marcar o dia e o horário. E marcaram o dia e o horário para o rapaz retornar para poder receber as aulas particulares de matemática. E nisso o Bezerra foi procurar informações sobre matemática, era uma matéria que ele não dominava, né? O rapaz nunca mais voltou. E ele pagou o seu quarto, pagou a taxa de exame, se formou médico, e a gente já contou o seu trabalho, né? A sua profissão. Mas eu estava dizendo sobre a estreita ligação dele com Maria, e isso também eu ouvi em uma palestra. 3 passagens interessantes a respeito disso. Uma delas é uma moça que saiu de casa, infelizmente entrou para a vida mundana e faleceu. Morava perto da sua casa, mas não ia ver os pais, se afastou totalmente dos pais. E ela desencarnou. E quando desencarnou, sua mãe era médium. Quando desencarnou, ela obsediava a sua mãe, dizendo que a mãe era culpada, ou seja, a própria mãe recebia a filha e falava, totalmente mediunizado, o que a filha falava para ela, que ela era culpada pela vida que levou, que estragou a vida dela e tal. E numa condição dessa, como o Dr. Bezerra já fazia sessões mediúnicas na federação, o Dr. Bezerra foi chamado para atender aquela família. E naquele atendimento foi lá doutrinar o espírito. Nessa doutrinação, ele pegou e foi falando, mas você não pode falar isso. Não, mas porque ela e a moça, né, o espírito não deixava o Dr. Bezerra falar. Ele falou, tá bom, eu entendo. Então você permite que eu faça uma oração a Maria de Nazaré por você? Pronto, tudo bem, não vai resolver nada, mas pode fazer. Então o Dr. Bezerra, certamente intuído, mediunizado, fez uma prece, uma oração para Maria de Nazaré, que todos na casa ficaram comovidos. Todos. E o espírito saiu da mãe e foi embora. Quando isso foi durante o dia, à noite o Dr. Bezerra foi para a federação, na sua sessão mediúnica, seu trabalho mediúnico, e lá ele recebe, quem se apresenta, melhor dizendo, o espírito dessa moça, dizendo o seguinte: a oração que o senhor fez para Maria de Nazaré foi muito sincera. Eu vou pensar muito melhor como eu vou me colocar daqui para frente, mais ou menos nesse esquema. Uma outra passagem interessante do Dr. Bezerra é que, numa sessão mediúnica,
2 médiums, um recebeu Benjamin Constant e outro recebeu um pesquisador, um naturalista, acho que ele era alemão, chamava Alexander von Humboldt. Ele, inclusive, esteve na região da Amazônia para poder pesquisar sobre a natureza. E eles eram ateus. E naquela doutrinação em que falava de Deus, falava de Maria de Nazaré, eles, não, pode falar, a gente não acredita em nada disso. Tá? Então me permitam que eu faça uma oração para Maria de Nazaré. E novamente Bezerra, totalmente envolvido pela energia de Maria, fez a oração dos espíritos. Benjamin Constant respondeu em espírito: senti pela primeira vez a energia divina. E von Humboldt disse assim: essa oração me tocou. Eu vou repensar tudo aquilo que eu penso com relação à imortalidade da alma. Então são passagens de Bezerra que assim, a gente tem que guardar, não só na memória, mas no coração. Porque não só a sua passagem como encarnado, em termos de exemplo de amor, de caridade, como os próprios desafios que ele viveu, com perdas dos filhos novos, inclusive, mas essa dedicação que ele dava ao Espírito e essa ligação que ele tinha com Maria, e tem até hoje em Espírito. Né? E, por fim, uma das suas filhas desencarnou, eu não sei exatamente qual delas, mas ele foi comunicado, ela desencarnou jovem, ele foi para casa, viu lá o caixão na casa, foi no jardim da sua casa, colheu rosas, cravos e colocou lá no esquife da moça. E não chorou, mas ele entrou numa energia de Maria novamente e orou para Maria de Nazaré que recebesse a sua filha como a sua nova mãe no plano espiritual. Todos se comoveram no velório, a moça foi enterrada. No dia seguinte à noite, o Dr. Bezerra foi para o seu trabalho mediúnico, seu trabalho doutrinário na Federação Espírita, e eis que aparece ou se manifesta o espírito da sua filha, dizendo que ela foi acolhida no plano espiritual por Maria de Nazaré. Então, Dr. Bezerra parte, retorna ao plano espiritual no dia 11 de abril de 1900. Depois de ficar um período imobilizado numa cama, os biógrafos dizem congestão cerebral, mas na verdade isso quer dizer uma hipertensão intracraniana, por um acúmulo de líquido no cérebro, cria-se uma pressão interna. Não é um AVC, mas ele acabou desencarnando por isso. Tem uma obra de André Luiz, psicografada pelo Chico, Ação e Reação, onde no capítulo 11 o benfeitor Silas revela o trabalho de Bezerra no mundo espiritual. Ele diz o seguinte: com mais de 50 anos, só um detalhe, essa obra Ação e Reação ela foi publicada em 1957. Então, Dr. Bezerra desencarnou em 1900. Com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita, depois de desencarnado, Adolfo Bezerra de Menezes fez jus à formação de extensa equipe de colaboradores que lhe servem à bandeira de caridade. Centenas de espíritos estudiosos e benevolentes obedecem-lhe às diretrizes na lavoura do bem, no qual opera ele em nome do Cristo. Tem uma passagem, a Espírito Celina é uma mensageira de Maria de Nazaré. É como se fosse o anjo Gabriel, mensageiro de Deus, anunciando o nascimento de Jesus para Maria. Esse Espírito Celina é essa mensageira de Maria. Ela trouxe uma vez uma mensagem de Maria, onde Maria convidava, vamos dizer assim, Bezerra a ir em esferas superiores, compatíveis com a sua elevação espiritual. E Bezerra ajoelhou-se, em lágrimas, comovido, agradeceu a Maria e pediu a Celina que devolvesse a Maria de Nazaré, a informação de que ele permaneceria
nas proximidades da terra, enquanto houvessem necessitados do seu trabalho, da sua energia. Bom, eu acho que já está, o tempo vai chegando, o professor Costa está bem, né? E aprender. Bem, para encerrar, no livro O Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert, eu tive a oportunidade de conhecer a dona Sueli, assisti palestra dela, já desencarnou. Tem uma mensagem, esse livro, O Semeador de Estrelas, só para explicar, é um livro que ela escreveu contando passagem de Divaldo Franco. Aqui, O Semeador de Estrelas é o Divaldo Franco. Então, tem uma mensagem lindíssima que eu vou ler para vocês, e essa mensagem é atribuída a uma psicografia de Divaldo. Todos sabem que Divaldo recebia Bezerra de Menezes, né? Essa mensagem chama-se A Felicidade de Bezerra de Menezes. Um dia perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. E ele respondeu: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e tocando-me falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e vi-a bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar. Mas eu ouvia um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer do leito, amparou-me até uma sacada e eu vi meu filho assim, para quem ele estava respondendo. Eu vi meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço a ninguém. Quem são? São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você vive, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E Dr. Bezerra concluiu: a felicidade sem limites existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para atapetar a senda que um dia percorreremos. Eu falei lá em cima para vocês lembrarem que o Dr. Bezerra, na sua profissão, nunca se negou a atender ninguém e nunca fez questão de ajudar com seus recursos materiais. O que ele semeou, ele colheu no plano espiritual. Todos aqueles que ele ajudou, todos os espíritos que eram obsediados ou que eram obsessores e que foram doutrinados, estavam ali para saudá-lo na vida maior. Professor, mais uma vez, obrigado por me dar a oportunidade de falar, me perdoe, de um espírito tão iluminado quanto Bezerra de Menezes. Que Jesus nos abençoe. Esse clima tão gostoso de ouvir, né, o nosso amigo Mário contar a trajetória de um espírita tão iluminado. Vamos tentar, então, fechar os nossos olhos, deixar que essa paz, essa luz penetre a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos doar hoje o que há de melhor em nós.
começando pedindo a paz mundial, que os dirigentes do planeta se organizem, se resolvam, concedam para que possamos ter paz. Que permitamos que os dirigentes recebam as maiores luzes do plano espiritual. Depois, vamos vibrar também pelo nosso Brasil. Que possamos colocar nos nossos dirigentes, além de responsabilidade, uma preocupação genuína pelo povo brasileiro. Que possam focar mais no povo do que em si próprios. Que Jesus e os nossos mentores nos ajudem a doar o nosso amor, a nossa melhor energia para todos os dirigentes brasileiros. Vamos também doar pelos hospitais, por todos os acamados, por todos aqueles que estão num leito de dor, de recuperação, que possam se sentir abençoados, que possam se sentir protegidos durante mais essa nossa vibração. Vamos também pedir por todos que trabalham nos hospitais com sua saúde, doando o seu tempo para cuidar dos enfermos, que eles possam receber nesse momento as suas bênçãos e o nosso amor. Vamos vibrar também por todos que estão encarcerados, aprisionados, que possam se arrepender em vida do que tenham feito e possam encaminhar em vida uma nova rotina, um novo caminho e, se possível, aceitar Jesus e mudar o rumo da própria vida. Vamos pedir também a Jesus que abençoe a todos que estão sozinhos, se sentindo solitários, os idosos, as pessoas que se sentem abandonadas em casa, que possam receber nesse momento um abraço afetuoso do nosso Mestre Jesus, dos nossos mentores, que a sua casa seja iluminada com luz. E com isso, Senhor, que possamos eliminar um pouco dessa tristeza e dessa solidão. Vamos pedir também a Jesus que abençoe a todos que estão com doenças crônicas de todos os tipos, desde um AVC, Alzheimer, Parkinson, que estão com doenças crônicas mais silenciosas, como diabetes, ou até um câncer. Que todos possam receber as suas bênçãos, a sua bondade e principalmente esperança pela recuperação, esperança pela cura, se não física, pelo menos espiritual. Vamos vibrar também por todos que estão nas ruas, solitários, passando frio, que perderam a família, perderam a dignidade, que possam ter forças hoje para se sentirem amados, abraçados. Vamos vibrar também por todos os viciados de todos os tipos, em drogas, cigarro, maledicência, sexo, todos os outros vícios conhecidos, que possam ter energia para hoje, pelo menos, fugirem desse caminho doloroso. Vamos vibrar pelos nossos desafetos também, que eles possam, nesse momento, receber o nosso amor, o nosso carinho, e que Jesus permita que essa mágoa saia do nosso coração, que possamos ser abençoados e permitir que eliminamos cada dia um pouquinho mais essa mágoa que existe em nós.
Vamos vibrar também pelos nossos familiares, amigos, a todos que tenhamos afeto, desejando o que há de melhor em nós para cada um deles. Vamos vibrar por todos os nomes que estão na live, por todos os nomes que estão nas nossas caixinhas aqui, que possam receber as suas necessidades, que possam ter as suas necessidades atendidas, que possam receber a luz do Mestre Jesus nas suas casas. E por fim, vamos vibrar por nós mesmos, recebendo a luz do Mestre Jesus, as bênçãos do Mestre Jesus, e principalmente que nos permita aproveitar a cromoterapia que vem a seguir. E por fim, vamos agradecer ao tratamento, aos ensinamentos de hoje, ao tratamento que receberemos e à oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Essa lista só cresce. Então a gente já sabe do bazar, né? A gente tem um bazar ali depois da cromoterapia. Se vocês quiserem, por favor, comprem as coisinhas do bazar. Que todo o dinheiro é revertido para cestas básicas. Nós temos também uma cartela da sorte com um kit de churrasco. E cada R$5 vale 4 números aqui, tá bom? Conto com vocês, comprando esse kit de churrasco. As cestas básicas, os produtos estão aqui na lousa. São 35 famílias que recebem uma cesta básica bem rechonchudinha nossa todo mês, tá bom? Quando vocês não puderem vir aqui às quartas-feiras, tem a live, vocês podem ver pelo Facebook. E nos domingos a gente faz o Evangelho também. Participem com a gente, por favor. Entrem na live e deem oi para a gente responder, né? Para a gente interagir. Às quintas-feiras nós temos entrevista de orientação com Claudiomir. Ela é sobre cura física, emocional, é sobre uma conversa amistosa, tá bom? Ele é ótimo para conversar, vocês vão gostar. O tratamento de cura que a gente tem aqui no sábado do último final de semana, último sábado do mês. Quem não vier 2 vezes tem que passar pela entrevista de novo com Claudiomir, tá bom? De terças-feiras nós temos o curso básico com o professor Carlos. Quem não tiver ainda conhecimento e quiser aprender mais, o professor Carlos é excelente, vocês vão gostar bastante. Na biblioteca a gente tem mais de 1000 livros, esperando vocês pegarem os livros para lerem e aprenderem mais. E quem sabe vocês estão aqui daqui a pouco, né? Falando com a gente. Ou a gente precisa de mais expositores, mais trabalhadores, mais passistas, a gente precisa de tudo isso, gente. E por favor, tragam a garrafa d'água para ser fluidificada às quartas-feiras, para durar a semana inteira, ter um pouquinho dessa vibração dentro de casa, né? Tá bom? É isso, gente. Boa cromoterapia a todos.